Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina, uma igreja que existe para glorificar a Deus através de tudo aquilo que somos, para que o nome do Senhor ele seja propagado cada vez mais nesta terra em que nós vivemos. Você é muito bem-vindo a estar conosco e eu queria que nós pudéssemos orar nesse momento, clamando para que Deus nos abençoe e possa ministrar de alguma forma aos nossos corações. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo em que estamos reunidos neste lugar. E o nosso desejo é que o Senhor cumpra a Tua vontade no nosso coração, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, que a mensagem ministrada, ó Deus, possa encontrar lugar e fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Inimigo tenta laços embaraços
te aguarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Nunca pare de adorar em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Nunca pare de adorar. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não tema, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Hoje nós estamos encerrando a nossa conexão missionária, onde nós vamos aprender sobre um Deus de paz que cuida, que guia e que nos dirige sempre para o centro da vontade dele. Deus vai usar mais uma vez o nosso querido missionário Pierre Celestin para ministrar ao nosso coração. Ele que vive num contexto totalmente diferente do nosso, num contexto ali de desafios missionários através dos relacionamentos, para que possa transformar vidas de pessoas que não conhecem a Jesus. Então eu quero convidar você a participar desse tempo e, Pierre, que você possa ser usado por Deus para falar aos nossos corações. I want to thank Pastor Renato. Eu quero agradecer o pastor Renato. I know him only since yesterday, Eu conheci ele ontem, but he is a man of joy. mas ele é um homem de alegria. He is a man of, he's really open. Ele é um homem de coração muito aberto. And I thank God for his life. E eu agradeço a Deus pela vida dele. And I pray that his ministry will continue to grow in Brazil. E eu oro para que o ministério dele continue crescendo no Brasil. He blessed my life Ele abençoou a minha yesterday vida ontem. only by his really always laughing. Sempre com a sua alegria, sempre rindo. Amen. That's great. Thank you, Amém. Pastor. Isso é ótimo. Obrigada, pastor. I also want to thank Eu também gostaria de agradecer Pastor Gilberto. pastor Gilberto. Pastor Gilberto is the one who picked me at Rodovaria O last time. pastor Gilberto foi a pessoa que me buscou na rodoviária. I spent 8 hours in the bus. Eu gastei 8 horas lá no ônibus. Very tired when I was coming out of the bus. Muito cansado quando eu estava saindo do ônibus. He welcomed me, and I want to thank God for his life. E ele foi lá me buscar e eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dele. Yesterday he took me with Andresa in a Japanese restaurant. Ontem ele me buscou, levou eu e a Andressa no restaurante japonês. So my first food in Brazil, in Presidente Prudente in Brazil, was a Japanese food. Então a minha primeira comida, minha primeira refeição aqui no Brasil foi comida japonesa. So God bless you too. Então Deus abençoe também. And I also want to thank Andresa. E eu também gostaria de agradecer a Andressa. I also came to know her yesterday, Eu também conheci ela ontem. and she's the age of my daughter.
E ela tem a idade da minha filha. And she speaks a very good English. E ela fala muito bem inglês. Modéstia à parte. And thank you. Obrigada. And I told her to continue in that direction. E eu falei para ela continuar nessa direção. So that by 3, 4, 5 years from now, she will be an expert of English. Então, daqui a 3, 4 anos, desde agora, ela será uma expert em inglês. I thank you to pray for her. E eu I thank you for praying for her. gostaria que vocês orassem por ela. Muito obrigado, Muito obrigada. André. Thank you. I also want to thank you all for accepting me in your church. E eu também gostaria de agradecer a todos vocês por me aceitarem aqui na igreja. This morning I was driven by Adriano. Essa manhã o Adriano me trouxe aqui. He picked me at the hotel. Ele me pegou no hotel. He doesn't speak English. Ele não fala inglês. He doesn't speak French. Ele não fala francês. I don't speak Portuguese. Eu não falo português. So you can imagine that we created a new language from heaven. Então vocês podem imaginar que a gente criou uma língua nova do céu. So we made ourselves understandable. A gente fez com que fôssemos entendidos. So we thank God for that. Então nós agradecemos o Senhor por isso. We are in the best team in the world. Nós estamos no melhor lugar do mundo, melhor time do mundo. I am from Cameroon. Eu sou do Camarões. My wife is from Gabon. Minha mulher é de Gabão. My 2 first kids were born in Senegal. Meus primeiros 2 filhos nasceram no Senegal. We have 3 children. Nós temos 3 filhos. And we serve God with Junta de Missões Mundiais, E nós servimos o Senhor no Juntas Missões Mundiais, which is a Brazilian organization. que é uma organização brasileira. And we serve in Senegal. Nós servimos no Senegal. Before going to Senegal, we served in Togo. E antes de servir no Senegal, nós servíamos em Togo. And so my family has been moving around Então a minha família foi se movendo for missions. para as missões. And as I said yesterday, and yesterday I said E ontem eu falei that when you come into her house, que quando vocês forem na nossa casa, my wife cooks very well. a minha mulher cozinha muito bem. But she has a way of cooking. Mas ela tem uma alimentação diferente, um jeito de cozinhar My wife diferente. will take the food of Cameroon. Porque a minha mulher pega as comidas típicas do Camarões, She will add with the food of Gabon. ela pega a comida de Gabão, She will add with the food of Togo. ela pega a comida de Togo, She will add with the food of Brazil. pega a comida do Brasil, She will put the food of Senegal. ela coloca um pouco da comida de Senegal, She will mix it all together ela mistura tudo junto and she puts on the table e ela coloca na mesa. and it's very sweet. E é muito gostoso. Now, when people come to our house, E agora, quando as pessoas vão para nossa casa, they taste it, eles experimentam they ask, where did that come from? e eles perguntam de onde veio isso. Because they have never tasted such kind of food. Porque eu nunca experimentei uma comida dessa. And we always respond that it is our own creation. E a gente sempre responde que é a nossa criação. So this is the first time people are eating that kind of food. Então é a primeira vez que as pessoas comem esse tipo de comida. It means that on mission you adapt yourself. Significa que nas missões você se adapta. We are in the best team of the world, I said. Nós estamos no melhor momento do mundo para isso. My country, Meu país, Cameroon, Camarões, the name of the team of our country o nome do time do nosso país is Indomitable Lions. Lions that cannot be dompted. Indomitable lions. Lions that are always victorious. A lion
Okay, so repeat, please. Lions that are always victorious. So- Indomitable lions. São em isso que ele falou, mas o significado é que são sempre vitoriosos. Lion. Leões. Leões vitoriosos. And I used to tell Cameroonians E eu costumo falar para os Camarões, pessoal do Camarões, that I am a double lion. que eu sou um leão em dobro. Because not only I belong to the lions of Cameroon, Porque eu não pertenço só aos leões do Camarões, but I belong to the team of the great lion. mas eu pertenço ao time do melhor leão. He never fails. Ele nunca falha. The lions of Cameroon, Os leões dos Camarões, people say that they are always victorious, as pessoas falam que eles são sempre vitoriosos, but sometimes they fail. mas às vezes eles falham. But the lion I believe in, Mas o leão que eu acredito, whose name is the Lord Jesus Christ, que o nome é o Senhor He Jesus never Cristo, fails. ele nunca falha. he is always victorious. Ele sempre é vitorioso. So that's the most important thing. Então essa é a coisa mais importante. We love Brazil in Africa. Nós amamos os brasileiros na África. Forgive me Me perdoem to opening this sad door. Me perdoem por estar abrindo essa triste porta. In 2014, Em 2014, here in Brazil, aqui no Brasil, we were hoping that Brazil will win its 6th trophy of the World Cup. nós fizemos com que o Brasil... We were hoping. We- oh, We hope that Nós- Brazil nós esperávamos que o Brasil recebesse 6 Copas do Mundo. we hoped. Nós esperávamos. Tínhamos essa I esperança. remember watching the match between Germany and Brazil. Eu lembro quando eu estava olhando para aquele jogo do Brasil versus Alemanha. With my two sons. With my two sons. With my two boys. Ah, e isso afetou os meus 2 filhos. I was looking the what? E eu estava olhando. And Germany, 1 goal. Eu estava olhando e a Alemanha não ia. 2 goals. 2 gols. 3 goals. 3 gols. I said, what is happening? E eu What is disse, o que happening? está acontecendo? 4 goals. 4 gols. My little boy began to cry. Os meus pequeninos começaram a chorar. Now, the point is this. Agora, o ponto disso, Even a big team like Brazil can fail. mesmo que um grande time como o Brasil pode falhar, The only team in the world that does not fail is the team we belong to. o único time do mundo que não falha é o time pelo qual pertencemos. Because the captain and the chief of the team is the Lord Jesus Christ. Porque o capitão do time é o Senhor Jesus Cristo. He never fails. Ele nunca falha. So we are in the best team. Então nós estamos no melhor time. We are in the winning team. Nós estamos no time de vencedores. That is why we go on mission. E é por isso que nós vamos a missões. And that is why I want to quickly share. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, compartilhar um pouco com vocês. I want to quickly share 6 or 7 things with you this morning. Eu gostaria de compartilhar com vocês 6 or 7 things. 6 or 7 points. 6 ou 7 pontos com Quickly. vocês. Bem rápido. And pray for me. E orem por mim. And when I'm teaching this in French, E quando eu estava aprendendo sobre isso em francês, I can talk for 4 or 5 hours without stopping. eu posso falar por 5, 6 horas sem parar. So pray for me. Então orem por mim. But I want to read a verse with you Mas quando eu oro o verso com vocês, from the book of John. no livro de João, John 20:21. João capítulo 20, versículo 21. And as we did yesterday, and like we did yesterday, I want somebody to read from the E crowd. como nós fizemos ontem, eu gostaria que algum de vocês lesse em voz alta, por favor. Please, somebody read. Por favor, alguém leia.
João, capítulo 20, versículo 21. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Amen. Amém. I said we are in the best team. Eu disse que nós estamos no melhor time. And the captain of the best team E o capitão do melhor time came in the world. veio ao mundo. And he lived 33 years E ele viveu por 33 anos. of perfect life. De uma vida perfeita. The life of the Lord Jesus Christ was a perfect life. A vida do Senhor Jesus Cristo era uma vida perfeita. He never sinned. E como eu vi, He never sinned. He never said anything that was against God. ele nunca pecou e nunca pecou contra o Senhor. He never did something which was not good. E quando He never did. ele nunca fez nada que não era bom. He never said anything that was not good. Ele nunca falou algo que não era bom. His thoughts, Ele começou his words, os seus ensinamentos, as suas and palavras his actions e suas atitudes were always pure. eram sempre puras. He is the best man that has ever lived on the earth. Ele é o melhor homem que já viveu na Terra. It's different from me. Diferente de mim. Sometimes people tell me, "Oh, Pastor Pierre, you are a good man." Ah, e às vezes as pessoas me falam: Pastor Pierre, você é um homem legal, um homem bom. I say, "Come to my house and ask my wife." Eu falo: vai para minha mulher e pergunta para ela. She will tell you Ela vai te falar that I'm not as good as you say. que eu não sou tão bom quanto vocês veem. But the Lord Jesus Christ was perfect. Mas o Senhor Jesus Cristo era perfeito. He lived 33 years of a perfect life, Viveu 33 anos de uma vida perfeita and he died. e morreu. He didn't die a normal life. He did not die normally. Ele He didn't die a normal life. He was crucified, foi crucificado, arrested, prisionado and crucified. e crucificado. Not for his sins, Não por conta dos pecados dele, but for my sins and yours. mas por conta dos meus pecados e os seus. He was not obliged. Ele He was not obliged to die. ele não tinha que ter morrido. He could have refused to die, Ele podia ter se recusado a morrido, but he accepted by love. mas ele aceitou por amor. That is why E é por isso nobody should diminish the cross. ninguém deveria rejeitar a causa. Many pastors today in many other churches, Muitos pastores hoje em várias igrejas, when you listen to them from the pulpit, quando você ouve as pregações deles, you have the impression that the cross is not central. você tem a impressão de que a causa não é santa. We are standing and sitting here today because of the cross and the cross alone. E nós estamos sentados hoje apenas por conta da cruz, e a cruz sozinha. Everything in our lives Tudo na nossa vida begins começa and ends e termina with the cross. por conta da causa. The Son of God died. O Filho de Deus morreu. Jesus Christ, our Lord and Savior, died. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, morreu. He died to make us children of God. Ele morreu para fazer de nós filhos dele. He died to sanctify our lives. Ele morreu para santificar as nossas vidas. A Christian who is not sent, Um cristão que não é santo. a Christian who is not living in holiness, A cristão que não está vivendo uma vida santa. is destroying the power of the cross. Está destruindo o poder da causa. Everything in life begins and ends with the cross and the cross alone. Tudo nessa vida começa e termina por conta da causa da cruz e ela sozinha. The people of God As pessoas de Deus are the people of the cross. são as pessoas da cruz. That is why it bothers me worldwide E é por isso que me incomoda to see that Baptist de ver esses batistas
that we are Baptists. E nós somos batistas. We are known as the people of the book. Nós somos como as pessoas do livro. If there is one thing that differentiates Baptists from other denominations in the world, E tem uma coisa que diferencia os batistas de outras is denominações that do mundo. Baptists are getting what the Bible says. É porque os batistas entendem a mensagem da But it Bíblia. bothers me today Mas me incomoda to see hoje that even Baptists are going away from the Bible. para mostrar que às vezes até os batistas estão indo na direção contrária da Bíblia. The cross is where everything comes from high. A cruz é onde tudo vem do Senhor. And when the Lord Jesus Christ died, E quando o Senhor Jesus Cristo morreu, he was buried. ele foi queimado. 3 days after, 3 dias depois, he rose again. ele ressuscitou. And he spent 40 days with his disciples. He spent 40 days with the disciples. E depois ele gastou 40 dias com os discípulos. And before going to God, ascending to heaven, E antes de ir ao Deus, e antes de ir ao Senhor, ele foi mandado a he Deus. said, as the Father has sent me, E ele disse: como o Senhor Deus me mandou, I also sent you. eu também envio vocês. Every Christian is sent. Todo cristão é chamado a se espalhar. Every Christian is sent. Todo cristão é enviado. We are here this morning Nós estamos aqui nessa manhã because we are sent. porque nós estamos sendo enviados. We are sent in the world Nós somos enviados ao mundo to preach by word para pregar a palavra and by actions e através das atitudes that we believe que acreditamos that somebody is coming back. que alguém está voltando. And his name O is Christ Filho Jesus. está voltando e esse é o Senhor And that we Jesus. believe E nós acreditamos that without him, que without sem him, ele, people go to hell. as pessoas vão para o inferno. Now, I know people don't like the message of hell. E sinceramente eu sei que as pessoas não gostam dessa mensagem do inferno. Most of the time when I begin to preach, people are afraid Normalmente quando eu começo a pregar sobre isso, as pessoas começam a ficar com medo. because they say he would be very harsh Porque parece que o Senhor é muito rígido. because the message of Jesus Christ was harsh. Porque acham que a mensagem do Senhor Jesus Cristo é rígida. There is only one way. Mas tem apenas um jeito. I caminho. live in a 95% Muslim country. Eu moro num país que é 99% islâmico. 95. 95% islâmico. Foi mal. These people, Essas pessoas, these Muslims, esses muçulmanos, they pray 5 times a day. eles oram 5 vezes ao dia. And they are convinced E eles estão convencidos that they will go to heaven. que eles vão para o céu. No. Não. The more they pray, Quanto mais eles oram, the more they prepare themselves for hell. quanto mais eles oram, mais eles se preparam para o inferno. The only way they will see heaven is to come to the Lord Jesus Christ. O único caminho pelo qual eles vão para o céu é se eles forem ao Senhor Jesus. I am the way. He said, I am the way, O Senhor fala: eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. No one, Ninguém, no one, ninguém, no one. ninguém. In Brazil, No Brasil, Senegal, no Senegal, Cameroon, em in Camarões, America, na América, everywhere in the world, em todos os no lugares do one. mundo, A ninguém. president, O a presidente, slave, um a escravo, big man, um homem a grande, small man, um homem pequeno, no matter who you are, ninguém, não importa quem nós no formos, one não importa quem comes to sejamos, the Father ninguém vai ao except Senhor by Christ a não Jesus. ser ao invés do Senhor Jesus. That's the message of the Bible. E essa é a missão da Bíblia. That's why we are on mission. É por isso que estamos em missões. That's why we need to tell everybody that Christ is the Lord. É por isso que queremos falar a todos que o Senhor Jesus é Senhor. And mission is so important E a missão é muito importante. that 5 times Essas 5 vezes the Lord Jesus Christ repeats it in the Word of God. que o Senhor Jesus veio na palavra de Deus,
In Matthew, Em Mateus, at the end of the book of Matthew, no final do livro de Mateus, he gives a command to go into the world. ele deu esse comando de irem pelo mundo. At the end of the book of Mark, E no final do livro de he Marcos, tells us to go into the world. He gives a command to go into the world. ele dá esse comando de ir para At para the o end of the mundo. book of Luke, E no final do livro de he Lucas, gives the command to go into the world. ele dá esse comando de ir At pelo the end of the mundo. book of John, E também no final gives do a livro command de to go to the João, world. ele fala para irmos ao mundo. in the beginning of the book of Acts, No começo do livro de Atos, he gives a command to go into the ele world. faz esse comando de ir ao mundo. Wow. Uau! Either you read that and you are blind, Se você lê isso, você é cego? either you read that and you don't see and say you are blind, Se você vê isso, se você lê e não está vendo isso, você é cego? or it is true. Porque é verdade. We must be on mission with the Lord. Nós devemos estar em missão com o Senhor. Now I want to tell you 7 things quickly. E eu quero falar com vocês bem rápido. First, from this verse. Primeiro, de Jesus. From this verse. I want to talk from this verse. Então eu quero falar um pouco desse versículo. First, about the extent of mission. Primeiro, da extensão da missão. The extent of mission. Secondly, I want to talk about the difficulty of mission. E a segunda coisa, eu gostaria de falar sobre a dificuldade da missão. Thirdly, I want to speak about the community of mission. Terceiro, eu gostaria de falar sobre a comunidade da nação, da Fourthly, I missão. want to speak about the atmosphere of mission, the ambience of mission. Quarta coisa, eu gostaria de falar sobre a atmosfera da missão. Fifth, I want to speak about the message of mission. A quinta, eu gostaria de falar sobre a mensagem da missão. Sixth, I want to speak about the emotion of mission. Seis, eu gostaria de falar sobre a emoção da missão. And seven, I want to speak about the power of mission. E sétimo, eu gostaria de falar desse poder da missão. Only from this verse. Apenas desse versículo. So each point is a seminary. Então, esse ponto é um seminário. So let me give it to you in 25 minutes. Então, deixe-me dar a vocês em 20, 25 minutos. First, Primeiro, the extent of mission. a extensão da missão. As the Father has sent me. Como o Senhor, o Pai, mandou a mim. As the Father has sent me. Como o Senhor me enviou, I also sent you. eu também envio vocês. Each territory in the world must begin for Christ Jesus. Cada território no mundo deve começar para o Senhor Jesus. Now, for you in Brazil, Mas agora, para vocês no Brasil, it may seem easy. e parece muito fácil. I live in Africa. Eu moro na África. In Senegal, we are 95% Muslim No Senegal, somos 95% muçulmano. with animism, with African religion, African religion, mixed with African religion. A religião da África mistura com a religião muçulmana. In some places in Africa, E alguns lugares na África, people have never heard about Jesus Christ. as pessoas nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. In some villages. Em algumas aldeias. And in some places, people are against the gospel. Em alguns lugares, as pessoas são contra a palavra. But those places need to hear the gospel. E são esses lugares que precisam ouvir a palavra de Deus. They may be harsh, they may be difficult, but Christians need to go in and preach the gospel. Pode ser muito difícil, mas as pessoas precisam que os cristãos venham para pregar a palavra. Brazil is a big country, Brasil é um país grande, 27 states, 27 estados, with many cities. com muitas cidades. Each city of Brazil must hear the gospel. Cada cidade do Brasil deve ouvir a palavra. First, by Brazilians. Primeiro por brasileiros. First, by Brazilians. Primeiro por brasileiros. We are not responsible of the next, the generation that are past. Nós somos responsáveis pela geração do passado. We are not responsible of the next generation. Nós não
We are not responsible of Not. the next generation. Not. Not. Yes. Nós não somos responsáveis pela geração do passado e nem pela do futuro. Very good. Estou esforçando, igreja. We are responsible of our own generation. Nós somos responsáveis pela nossa própria geração. Each generation must be a very testimony for its own generation. Cada geração precisa ser o próprio testemunho da própria geração. People tell me in Africa, As pessoas me falam lá na África, Pastor, pastor, but our ancestors nossos ancestrais who died que morreram without the gospel, sem a palavra, where are they going? onde que eles vão? I say, from the Bible? E eles, From the Bible? da palavra, If they don't know Christ, they are in hell. se eles não olharem para a palavra, se eles não olharam para a palavra, eles estão indo para o inferno. Eles foram para o inferno. Now, there's only one way. E só tem um caminho. If people don't hear the gospel, Se as pessoas não ouvirem a palavra do evangelho, they will go to hell, eles vão para o inferno, but God will judge us for the responsibility of not sharing the gospel with them. e o Senhor Deus vai nos julgar pela responsabilidade de não compartilhar o evangelho com eles. Now, somebody tell me, Pastor, but how is it possible? Então alguém me fala, pastor, como isso é possível? Our ancestors, Os nossos ancestrais, they didn't hear the gospel. eles não ouviram a palavra. And I said, E eu sento com eles e falo, if my ancestor se os meus ancestrais goes to heaven vão para o céu without hearing the gospel, sem ouvir a palavra, because he has not heard the gospel, porque eles não ouviram a palavra, then there's no longer one way, então não há mais um caminho. there's two ways. Tem dois caminhos. No, there's No. only one way. Mas é só um caminho. And every territory on earth E todo o território da terra must hear the gospel. deve ouvir a palavra de Deus. Every one of us here this morning Todos aqui nessa manhã must share the gospel. devem espalhar o evangelho. Children Crianças, with their friends in school. crianças através de amigos na escola. Those who are in university Os garotos na with their universidade friends in university. ou depois da Those universidade. who work Aqueles que caminham, with their colleagues. aquele que But caminha every com os Christian colegas. is a missionary for God. Mas todos são os missionários para Deus. Every Christian. Todo cristão. Mission begins with the church. Missão começa com a igreja. Once we go outside, Quando vamos lá I fora, call a Uber. eu chamo o Uber. I must talk the gospel to him. Eu devo espalhar o evangelho a ele. I go to buy something in the boutique. Eu vou comprar alguma coisa no bazar. I must talk the gospel. Eu devo espalhar o evangelho. I go in my service. Eu tô indo pro meu My trabalho. chef Meu chefe, must hear the gospel. ele deve ouvir a palavra. We are missionaries of God. Nós somos missionários de Deus. Everywhere we Em go. todo lugar que nós vamos. I thought that you will say amen. E eu quero que vocês digam amém. Today in the church, Hoje na igreja. many people like pastors who say, come, give money, you'll be blessed. Come. Muitas pessoas gostam de pastores que falam: venha e você vai ser abençoado. Today in Africa, Hoje na África, pastors are preaching, come to my church, you have your passport. as pessoas na África, quando chegam, o pastor fala: venha, você tem um passaporte. You have your visa. Você tem o seu Visa. You have money. Você tem dinheiro. You have a big car. Você tem um carro lindo. This is not the gospel. Mas isso não é a palavra. It is the world in the church. Essa é o mundo na igreja. The gospel is the cross of Christ. A palavra de Deus, o evangelho, é a cruz de Jesus. So every territory, Então, em todo o território, each church in the world cada igreja no mundo must have a mission field. deve ter uma missão, um campo missionário. Must have a mission field Deve ter um campo missionário. where you invest for mission. Em que você investe para os missionários. As other people invested in us, Assim como outras pessoas investem em nós. each generation must give the fire to the other one. Cada geração deve passar o fogo para a próxima geração. The fire of God O fogo de Deus must not be quenched in my hand. não pode ficar parado na minha mão. I must give the fire of God to
Andresa. Eu preciso dar o fogo de Deus Still burning. para a Andressa. E ainda está Each queimando. generation prepares the next generation Cada geração prepara a próxima geração. until the Lord comes back. Até que o Senhor venha. Because he will come back. Porque ele vai voltar. He will come back. Ele vai voltar. When? Quando? I don't know. Eu não sei. I'm not a Jehovah's Witnesses. I'm not a Jehovah's Witnesses. Eu não sou um... Témoin de Jéhovah. Jeová. Témoin de Jéhovah. Eu não sou testemunha de Jeová. They always know the date. Eles sempre sabem os dias. But the dates never what they say. They know. But they always fail. Mas eles sempre falham. I don't know the date. Eu não sei a But data. I know one thing. Mas eu sei de uma coisa. He will come back. Ele vai voltar. And as he continues to wait, E nós precisamos continuar a esperar. we should be able to move Enquanto esperamos, nós every precisamos nos territory. mover. So that is the extent of mission. Every territory must hear the gospel. Essa é a extensão da missão. Cada território deve ouvir a palavra de Deus. As the Father has sent me. Como o Pai me mandou. In that word, you have the difficulty of mission, the sufferings of mission. Nessa missão você tem a dificuldade, o sofrimento da missão. Nesse mundo você tem o sofrimento da missão. In 1783, in 100, 1793. 1793. Good. Em 1793, One man, um homem, a foolish man. He was foolish, ele era bobo, ingênuo, according to the world, de acordo com Deus, and according to the church of his time. de acordo com a igreja da época. His name is William Carey. O nome dele é William Carey. Carrion. William Carey. William Carrion. William Carey was in England. E ele era um inglês. He was a shoemaker. Ele fazia sapatos. And he had the map of the world in front of him. Ele tinha o mapa do mundo na frente dele. He was walking with the map of the world in front of him. E ele estava andando com o mapa do mundo na frente dele. And he began to sense the desire to go on mission. E ele começou a sentir o desejo de ir às missões. And he came to a meeting of pastors. E ele foi a uma reunião de pastores. And he said, the church must send missionaries in other countries. E ele disse que a igreja deve mandar missionários a outros países. One pastor said to him, Um pastor disse a ele, young boy, garotinho, he garoto, was a young boy by that moment. He said, young boy, garoto, sit down. senta. If God wants to save these pagans, Se o Senhor quisesse fazer isso, he will save them without you. ele faria isso sem você. William Carey was not discouraged. E ele não tinha essa coragem. He began to rally his friends around him. Mas ele começou a reunir os amigos ao redor dele. And he went to India. E ele foi para a Índia. And William Carey is called the father of modern missions. E ele é considerado o pai das missões modernas. To this day. Até os dias de hoje. But when he went, Mas quando você foi? it was not easy. Quando ele foi, não foi fácil. His wife. A mulher dele. Now listen to me, wives. Listen to me, women. Ouçam a mim, mulheres, esposas. His wife. A mulher dele, Because of the difficulty of mission, por conta das dificuldades nas lost missões, her mind. perdeu a cabeça. She was obliged to be enchained in home. Ela foi obrigada a ficar em casa, Read the story of a ficar em William Carey. corrente em casa. Read the story of William Carey. Leia a história dele. But that was the price for missions. Mas esse foi o preço das missões. What I'm saying is this. E o que eu estou falando é, As the Lord Jesus Christ came into the world, quando o Senhor Jesus voltar ao mundo, assim como ele voltou, he died and suffered for us. ele morreu e sofreu por nós. No one can do mission without suffering. Então ninguém pode fazer missão sem sofrer. We as missionaries are suffering. Nós, como os missionários, sofremos. But no suffering must
have us not to do mission. Mas o nosso sofrimento é metade das missões. Any Christian who wants to be obedient to the Lord will suffer. Qualquer missionário, qualquer cristão que quer ser obediente ao Senhor sofrerá. But we are this generation. Mas, sabe, essa geração, We have hospitals around us every time. nós temos hospitais ao nosso redor toda hora. A small pain, we run to the hospital. A small pain. Ah, com uma dor pequena, nós vamos ao hospital. Some of us are working with all their treatment in the bag. E às vezes nós estamos até com os remédios na bolsa. Some of us have all their treatment in the bag. Tem todas os remédios, as medicações na A bolsa. small headache, Pequena dor de cabeça. you take much drugs. A gente toma um monte de remédio. But there in the past, Mas lá no passado, sometimes they did not have that. eles não tinham isso. And they paid the price. E eles pagaram o preço. And they paid the price. E eles pagaram o preço. Mission Missões, will sometimes cause us to suffer. às vezes, custa a nós o sofrimento. But we must not suffer alone. Mas nós não sofremos assim como o Senhor. That's the third point. E esse é o terceiro ponto. The community of mission. A comunidade da missão. Verse says, as the Father has sent me, I also sent you. Versículo de João fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. It is us. E é sobre nós. Nobody goes in mission alone. Ninguém vai à missão sozinho. If somebody says he wants to go to the mission in Igreja Batista Prudentina, right? If somebody says he wants to go in mission, E se alguém falar aqui da igreja que quer ir às missões, what does it mean? o que isso significa? It means that all the church is in mission with him. Significa que todos da igreja estão em missão com ele. You have a missionary abroad, Vocês têm um missionário lá fora, but you are all on mission with him. mas todos estão em missão com ele. Though you are not in the mission field, Aqueles que não estão no campo missionário, you are on mission você está na missão. because you pray Porque você ora, and you give você dá, and you mobilize você mobiliza, and you call the missionary você chama o missionário, and you support him. você ajuda ele. No missionary must be alone E nenhum missionário deve estar sozinho. because the church Porque a igreja is behind him. está atrás dele. It is together Está junto com ele. that we succeed in mission. E é assim que fazemos da missão um It sucesso. is together E são juntos that the gospel advances. que a missão, a palavra do evangelho avança. It is together É sobre estarmos juntos. that we serve the Lord. Que enviamos o Senhor. Nobody in the church Que ninguém na igreja must set himself aside. deve ficar com o pé atrás. Nobody in the church Ninguém na igreja must say that it's not my concern. fala, não é da When you minha send índole. somebody on mission, Se alguém da igreja falar, it não becomes part importa. of you. Mas você precisa entender que isso é parte de você. Daily, Diariamente. you pray for him. Você tem que orar por If ele. it is a family, Mesmo se for da família, you pray for the family. você ora pela pray for the família, children, você ora you pelos pray for filhos, them. você ora por Because on eles. mission field, Porque no campo there are missionário, difficulties. There are difficulties. tem as dificuldades. You pray for them. Então ore por eles. So it is us, Então é sobre nós, all of us together, todos juntos, as a church of Christ, como uma igreja de Deus, for the glory of Christ. para a glória de And in Deus. that community, E nessa comunidade, leaders have a great responsibility. os líderes têm uma grande responsabilidade. And let me tell you something. E deixa eu te falar uma coisa. For what I've witnessed since 2 days, E tudo que eu falei nesses for 2 what I have dias, seen, tudo que eu vi nesses últimos 2 dias, you have a great pastor. vocês têm um bom pastor. Stand behind him. Então, se junte a ele. Walk together. Caminhem juntos. Go with him. Vá com ele. Listen to his word. Ouve a palavra dele. And walk for the glory of God. E caminhe para a glória de Deus. For his glory. Para a glória dele. Men, Homens, come vêm and go. e vão. But the Lord Jesus Christ Mas o Senhor Jesus and his Cristo work e o trabalho dele remains.
continua for his glory. para a glória dele. But be behind him E atrás dele, and his wife a mulher dele, and push them e empurram ele. so that maybe next time when I come here, Então, talvez no próximo momento que eu vier aqui, I see that you have a new building up there. vou ver que vocês têm um novo espaço lá em cima. And many other churches in Brazil. E como outras igrejas no Brasil. The goal of the Lord is that the church expands. O chamado de Deus é para que a igreja se expanda. Each church must expand. Cada igreja deve se expandir. Not only vertically, Não só verticalmente, but also horizontally. mas também horizontalmente. That is how we gain the world. E esse é o chamado que tem na palavra. You young people, Vocês jovens, beginning vocês jovens, with my translator, começando com a minha tradutora, have the vision of gaining the world. tem a visão de ganhar o mundo. William Carey said, he said, O William Carey falou: attempt great things for the Lord façam as coisas boas para o Senhor and expect great things from the Lord. e espere coisas boas do Senhor. I don't know, maybe the child that has 8 years today. Maybe the child of 8 years today. The child. Maybe the new child who is 8. Talvez os pequenos com 8 anos That will be the next pastor of this church in 20, 30 years. pode ser o novo pastor dessa igreja em 20, 30 anos. Gain all this clutter. Gain all this area. E ele vai ganhar toda essa área For the name of Jesus Christ. para a glória do Senhor Jesus Cristo. That is what God wants us to do. E é isso que o Senhor quer que nós Have the façamos. vision Ter essa of visão moving the gospel de mover a palavra de everywhere. Deus a todo mundo. everywhere. A todo mundo, todo As lugar. a community. Como uma comunidade. As a community. Como uma comunidade. Not as one person. Não como uma pessoa. Community. Always. Comunidade That is why sempre. in the church E é por isso que na igreja we must love each other. nós precisamos amar uns aos outros. We must eat together. Nós precisamos comer We juntos. must dance together. Precisamos dançar We must juntos. always fellowship together. Precisamos sempre ter um We must relacionamento visit, we must juntos. visit each other. Precisamos terminar as obras juntos. You must be free to go in the house of your friend Você- and vice versa. Você precisa estar livre para ir à casa do seu irmão e vice-versa. Now do it in context. E agora, durante esse contexto, In Brazil, no Brasil, before you go to see someone, antes que você veja alguém, you will call. você liga. I'm coming. Eu estou indo. That's what in Africa. Mas não é assim na África. In Africa, somebody can show it to your house at 3 o'clock Na África, alguém pode aparecer na sua casa 3 da tarde. without having tell you. E sem falar pra você. You just hear. A gente só ouve toque, toque. It's who? Quem é? And people will say, now you don't recognize my voice anymore. E aí você fala, você não reconhece mais a minha voz? It's me. Esse homem, desse jeito. You see? Então você vê. But do it in context. Mas durante esse contexto, But the beauty of Christian life, a maravilha, the beauty of the Christian life a beleza is that Christians, da vida do evangelho remains together, é que os cristãos se encontram juntos, pray together, oram juntos, eat together, comem juntos, like we did this morning. como fizemos essa manhã. But we must do it beyond the church. E nós mas precisamos fazer isso além da We must igreja. go eat in different houses. Deveremos comer em casas You eat diferentes. in my house today, Vocês comem na minha casa I eat hoje, in your house tomorrow, eu como na sua casa and amanhã, we live together. e nós vivemos And as juntos. we eat, E enquanto we comemos, sing. nós And cantamos. as we sing, E quando when we cantamos, go out, quando nós share the vamos, gospel. quando nós vamos that para is the word fora, that is what the Bible says. nós compartilhamos a palavra. E é isso que a palavra de Deus fala. It's not me. Não é eu. Community. Comunidade. Let me tell you. Let Deixa me eu te ask you. falar. Deixa eu perguntar para vocês. What is your integration in this church? Qual é a sua integração aqui na igreja? Are you really integrated to the church? Você é realmente integrante da Or you igreja? come only Sunday morning Ai, mas eu venho só domingo de manhã and you go back? e volta. In Africa, Na África,
We have Christians, Nós temos cristãos you see them only on Sunday morning. que você só vê eles domingo de manhã. And they have a particular bench. E eles têm They have a particular seat um assento particular. where they sit. Onde eles sentam. The seat has taken the form of their back. The seat has taken the form of their back. Ah, e eles estão sentados na forma do banco. When they are not there, E quando eles não estão lá, nobody sits there. ninguém senta lá. Because if you sit there, Porque se você sentar lá, you create a problem. você vai criar problema. They come only on Sunday morning. Eles só vão no domingo de manhã. When they come on Sunday morning, E quando eles vão no domingo de they manhã, pick their Bible, eles pegam a they Bíblia come to church. e vão para a igreja. They put the Bible in their table, Eles colocam a Bíblia na mesa deles. and the Bible takes, how you say it? Dust. E a Bíblia fica com poeira. Next Sunday, No próximo domingo, take their Bible, eles pegam a Bíblia e they go to church, eles vão para a igreja and they come again, e voltam and they put it. e eles colocam That's de not novo. Christianity. Mas isso não é o cristianismo. That's religion. Isso é religião. Christianity is life. Cristão é vida. Cristianismo é vida. Life to life. Viver a vida. Always. Sempre. So, mission. Então, missão. We have, as I said, the extent of mission, Então, como eu disse, a extensão da missão, difficulties of mission, as dificuldades da missão, the community of mission, a comunidade da missão. and as a community, Como uma comunidade, we live in peace. nós vivemos em paz. The atmosphere of mission is peace. A atmosfera da missão é paz. Listen, see what the Lord has said. Veja o que o Senhor disse. Look, verse 20. Same chapter where I am. John 20, verse 20. É João 20, 20. Not even, no, verse 21. João capítulo 20, versículo 21. What did the Lord do? O que o Senhor fala? The peace be with you. Que a paz esteja entre vocês. We cannot do mission without peace. Nós não podemos ir à missão sem paz. If a church is not at peace, Se a igreja não é paz, não está em paz, peace in relationships, paz nos relacionamentos, we cannot do mission. nós não podemos fazer missão. So the atmosphere of mission Então a atmosfera da missão is peace. é paz. One day I traveled. Um dia eu viajei. But as I traveled, E quando eu estava viajando, I had a small difficulty with my wife. eu tive essa dificuldade com a minha esposa. And I traveled. E eu viajei. You know what? Sabe por quê? I traveled because I had to travel. Eu viajei porque eu precisava viajar. But deep in my heart, Mas no fundo do meu coração, something was not fixed. alguma coisa estava errada. I needed to come back to house, Eu queria voltar para casa fix it. para resolver isso. So as long as it is not resolved, Então, enquanto não estava resolvido, we don't have peace. você não tem paz. Those who are married, you know. Vocês que são casados, vocês sabem. When a question with your wife is not fixed, Quando uma questão com a sua mulher não está resolvida, you can go in the office você não consegue, você vai para o trabalho and do like a big man. e vai com um peito estufado, But como you know that um here, homem grande. Mas quando você está aqui, you must fix it. você precisa resolver. The most important thing we need in our relationships, A coisa mais importante que precisamos ter nos relacionamentos, beginning at home, começa em casa, is peace. é paz. Peace at home. Paz em casa. Peace at home. Paz em casa. Peace in the church. Paz na igreja. Peace between friends. Paz entre os amigos. The Lord came to give us peace. O Senhor veio para nos dar paz. May peace be with you.
Que a paz esteja entre vocês. Maybe you've not done that one day. Talvez vocês não saibam que um dia, When I go, when I go, maybe some of you will tell talvez alguns de Pastor vocês, Renato that. talvez alguns de vocês falem ao pastor Renato. Who was that African Quem era esse africano? that you brought in our church? Que você trouxe à nossa igreja. So let me tell you something. E ele vai te falar alguma coisa. That African will do something now. Esse africano vai fazer algo agora. Tell your neighbor, Fale para o seu vizinho peace be with you. que a paz esteja entre vocês. Fale para o seu vizinho que a paz esteja entre você. You don't have a neighbor. Você não tem um Find a vizinho. neighbor. Encontre um vizinho. The church must be a place of peace. A igreja precisa ser um lugar de paz. The only place where we should not find peace, O único lugar que não devemos encontrar paz it is in the world. é no mundo. And people in the world E as pessoas do mundo should run to the church devem ir à igreja to find peace para encontrar with a God, paz. peace with God, with one another. Paz com Deus e a paz com os outros. It is a great challenge to us as Christians E é um grande desafio para nós como cristãos to live in peace. para viver em paz. Why so much divorces in churches? Why so much divorces in churches? Por que muitas adversidades da igreja? What's so much divorce? Divorce. What's that? When husband and wife are separated. Quando alguém se divorcia na igreja, Because of lack of peace. por conta da falta de Be paz. at peace one another. Esteja em paz uns com os outros. The extent of mission, A extensão da missão, the difficulty of mission, a dificuldade da missão, the community of mission, a comunidade da missão, the atmosphere of mission, a atmosfera da missão, the message of mission. a mensagem da missão. The message of mission A mensagem da missão is the cross. é o chamado. Is the cross. É a cruz, perdão, é a cruz. Can somebody read verse 20 for me? Alguém pode ler o versículo 24 para mim? Verse 20. Quickly, I 24. almost finished. Verse 20. Verse 20. Chapter 20 and No, verse the same. 24. Yes, chapter 20, verse 20. 20. Alguém pode ler o João capítulo 20, versículo 20? Tendo dito, Amen. Amém. To the church, Na igreja, the Lord showed his hands para a igreja o Senhor mostrou as suas mãos and his rib. e a costela dele. The cross A cruz has been accomplished. vem sendo um presente. The Lord I serve, O Senhor que eu sirvo, the Lord you serve, o Senhor que você serve, had his hand pierced, teve a sua mão perfurada. and we proclaim the Lord who have his hand pierced. E nós proclamamos o Senhor que teve a mão perfurada. The cross has been accomplished. A cruz foi um presente. So the message of mission Então, a mensagem da missão is cross. é a cruz. That is the message that all missionaries I know and myself we are preaching in Senegal. E essa é a mensagem que todos os missionários que eu conheço estão espalhando no Senegal. And the cross is not an easy message. E a cruz não é uma missão, não é uma mensagem fácil. One day I entered in a shop. Um dia eu entrei no shopping, We were doing door-to-door evangelism. nós estávamos fazendo evangelismo de casas em casas, portas em portas. And I entered a shop. E eu entrei em uma dessas casas And I met the man who had the shop. e eu conheci o And I met cara him. que era o dono desse I lugar. met the man who was the owner of the shop. Então eu encontrei o cara que era dono do shopping, desse comércio. And as I was sharing the gospel, Então eu estava espalhando a mensagem I told him that Jesus loves him. e eu disse para ele que Jesus amava ele. He's a Muslim. E He was a Muslim. ele era um islâmico. He went back into a shop Ele foi de volta ao comércio dele, and picked a knife pegou uma faca and stand before me
E ficou And he ameaçando a told mim. me, if you don't go out of my shop right now, I kill you. E ele falou, se você não sair agora do meu comércio, eu mato você. It happened to me. E aconteceu comigo. I told him, Eu disse pra ele, I will leave your shop. eu vou sair da sua loja. But even if you kill me, Mas mesmo se você me matar, each part of my body will stand up. se você, Even if you kill me, mesmo se você me matar, mesmo se each você, part of my body will stand up mesmo se você me matar, cada parte do meu corpo vai se levantar to tell you para dizer a that você Jesus loves you. que Jesus te ama. He said, Astaghfirullah! E ele disse, Astaghfirullah! That is a way of Muslims to say that they're angry. e esse é um jeito específico dos muçulmanos para falar que eles estão bravos. The cross. A cruz. If you talk of anybody, even in Brazil, Se você falar com qualquer pessoa, até no Brasil, people will talk with you. a pessoa vai falar com você. Or you can talk of Pelé. E aí você pode falar do Pelé. All Brazilians will talk with you. Todos os brasileiros vão You falar can com talk você. of Ronaldo Eles vão conversar sobre o Ronaldo, or Ronaldinho. ou Ronaldinho, Or now it's Vinicius. ou agora o Vinícius, Huh? Or Neymar. Shh. Shh. Neymar had a lot of talent, but Neymar tem muito talento, mas when you begin to talk of Jesus Christ, quando começamos a falar de Jesus Cristo, some people begin to go. algumas pessoas vão. Because the name of Christ divides. Porque o nome de Jesus divides. What is divides? Divides. Porque o nome de Jesus divide. Because the cross, people don't like the cross. Porque a cruz, eles não ouvem a cruz. And sometimes it makes that even us Christians, we don't share the cross. E às vezes faz com que mesmo nós cristãos não espalhamos a cruz. What is the last time you shared the cross with somebody outside of the church? E qual foi a última vez que você espalhou a mensagem da cruz para alguém fora da igreja? What is the last time? Quando foi a última vez? You went to the shopping Você foi para o shopping and you told the woman who is selling e você foi às mulheres que estavam vendendo, as or the man who is vendedoras, selling todas as vendedoras, that you believe in Christ. que você acredita em Deus. You know, Quando foi a última sometimes vez? the world is so strong on us that it shuts our mouth. Sabe, às vezes o mundo ele é tão forte sobre nós que às vezes cala a nossa boca. But we are called Mas to nós, share the gospel. mas nós fomos The chamados, cross. mas nós fomos chamados a espalhar a palavra. And we do it joyfully. E nós fazemos isso, Joyfully, with joy. e nós fazemos isso com alegria. That is what he said. That is the E é isso que vemos. emotion of the mission. E essa é a emoção da missão. I always preach the gospel joyfully. Eu sempre espalho o evangelho com alegria. There are times where I don't have something to eat. E às vezes quando eu não tenho algo para comer, There are times where I don't have even transportation to go somewhere. mesmo quando eu não tenho potencial de ir em algum lugar, At this moment, I'm serving without a car. At this moment, e nesse momento, it's been 1 year I don't have a car. nesse momento está fazendo 1 ano que eu estou sem carro. The car that the mission put at my disposition is breakdown. O carro que eu usava para as missões está quebrado. I do everything with my feet. E eu faço tudo com minhas But pernas. there's one thing I never complain about. Mas tem uma coisa que eu nunca reclamei When sobre. I'm preaching the gospel, Quando eu estou espalhando o I'm always evangelho, preaching the gospel joyfully. eu sempre estou espalhando o evangelho com alegria. Because the message of the gospel is a message of joy. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de alegria. Now imagine if I go to tell somebody that I'm going to heaven. Imagina se eu estou falando a alguém para que eu vou para o céu. And I tell him with, Eu- I'm going to heaven.
E eu falo pra ele, eu vou pro céu, eu vou pro céu. I'm going to heaven. Não, eu vou pro céu. I'm a child of heaven. Eu sou um filho do céu. I know Eu sei, for sure. com toda If I certeza, die today, que eu morrer hoje, if the plane that is taking me back to Africa, que se o avião que está me mandando para a África, as we go, enquanto voltamos, crashes, acabar, cair, I always tell my wife, eu sempre falo para minha esposa, don't be unaware of where I'm going. não se preocupe para onde estou If indo. I die right now, Porque se eu morrer agora, I open my eyes in heaven. eu abro os meus olhos no céu. Now, Agora. it is 100% sure in my heart. É 100% certeza no meu coração. Is this sure with you? Mas é certeza com você? Are you sure? Você tem certeza? Or are you coming to church just to come to church? Ou você só está vindo à igreja por vir à igreja? You have good Baptists, Vocês têm bons batistas. you are not good Christians. Podem ser bons batistas, mas podem ser não bons cristãos. We are called to be good Christians first. Nós somos chamados a sermos bons cristãos primeiro. So we do our mission with joy Então nós fazemos a missão com alegria, for His glory. para a glória dele. And that joy E essa alegria comes from the Spirit of God. vem do Espírito de Deus. That's my 7th point. Esse é o meu 7º ponto. The power of the mission. O poder da missão. Read verse 22. Verse 22. Leia o versículo 22. Can somebody read verse 22 for me? Alguém pode ler o versículo 22 para mim? E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Oh, the Lord Jesus Christ, he knows. Ai, o Senhor Jesus Cristo sabe. He knows that without the Spirit, we cannot do mission. Ele sabe que sem o Espírito Santo não podemos fazer as missões. None of us here, Ninguém de nós aqui, without the power of the Spirit in our lives, sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas, we can't do mission. nós não podemos fazer a missão. Mission is so hard. Missão é muito difícil. I've seen people leaving the mission field Eu já vi pessoas saindo do campo missionário, discouraged. desencorajado. Some people come to Senegal E quando fomos ao Senegal, and they serve 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, e eu servi without having even one person that is converted. no Senegal e às vezes passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, às vezes sem um convertido. Some missionaries come and share the gospel and do actions and do many things, but no one is converted. Então, às vezes os missionários vão, fazem as coisas, fazem o que podem, mas às vezes ninguém é convertido. And finally, they leave Senegal E finalmente, discouraged. eles deixam o Senegal desencorajados. It takes the power of the Spirit. Depende do poder do Espírito de Deus. It takes the power of the Spirit to continue to encourage you. Depende do Espírito Santo para continuar te encorajando. As I finish, Agora as I'm finalizando. finishing, I want to tell you something. E agora finalizando, eu quero te falar uma coisa. My goal, my only goal in this message O meu único objetivo, minha única meta nessa mensagem was that you and me, é que você e eu, because I'm continuing to learn. porque eu estou continuando a aprender. I'm continuing to see how I can be a good instrument for God. Estou continuando a aprender como eu posso ser um bom instrumento para Deus. And I don't think I am the instrument that God wants me at this moment. E eu não acho que eu seja o instrumento que Deus So Deus as I quer speak to you, I agora. speak to myself. Então, enquanto eu falo com vocês, eu falo para mim. After this message, I will go and sit down and myself pray for myself. God helps me to put in practice what you talked to your church this morning. Então, através dessa mensagem, eu falo para o Senhor, Senhor, me ajuda a praticar a mensagem que é falada na igreja. But what is my goal? Mas qual é o meu objetivo? Is that us as a church, É de que nós, como igreja, we stand nós levantamos for the gospel. para a palavra, para o evangelho. Not only because Junta Mission Mondial is in promotion, Mas não porque o Juntas Missões Mundiais está em promoção,
But yearly, Mas antes, in every year we stand em todos os anos, nós levantamos and we begin to pray e continue a orar, by saying, God, dizendo: Senhor, all the species in this area todas as espécies nessa área, that are not submitted to you, eu não that do not believe in you, todas as pessoas nessa área que não acreditam em você, give them to us. entregue elas a nós. Give them to the Lord. Entregue elas a Deus. We begin to pray E comece a orar. and we begin to go. E comece a ir. And sometimes we knock at some doors. E às vezes podemos bater em algumas portas. The first time we will start, A primeira vez, people will reject us. as pessoas podem te descartar. But as we go, Mas enquanto irmos, persistimos, we tell people, nós falamos às pessoas: can we pray for you? podemos orar por And vocês. as we begin to pray for people, E quando começamos a orar por essas and pessoas, people begin to see how God is working in their lives, e as pessoas começam a ver como Deus está trabalhando na vida delas, they will open their hearts. elas vão abrir os olhos. Listen to me. Ouçam a We mim. will never gain anyone if we don't try. Nós nunca vamos ganhar alguém se não tentarmos. We pray, Nós oramos, we try, nós tentamos, we respect everybody. nós respeitamos a todos, We do it with respect, nós fazemos isso com with respeito, humility, com com humilhação, good. redenção. But we do it with boldness. Mas nós fazemos isso com coragem. Because the message that we have Porque a mensagem que temos is to change the nation. é para mudar as nações. May God help me. Que o Senhor me ajude. May God help you. Que o Senhor ajude você. That as we move ahead, Que enquanto nos movemos, we hear in Senegal or in Brazil nós ouvimos no Senegal ou no Brasil that the gospel que a palavra, o evangelho, is advancing. está avançando. For you who were not here yesterday, Para você que não estava aqui ontem, Junta de Missões Mundiais had a program of adopting missionaries. Juntas Missões Mundiais tem um programa de adoção de missionários. That you can go in the site of Junta de Missões Mundiais Que você pode se juntar às Juntas Missões Mundiais. and you adopt a missionary. E você adota um missionário. There are many missionaries who are in the country now. E os missionários que estão no país agora. You adopt them and Você- see what you can give daily or monthly for Junta de Missões Mundiais. Você adota eles e vê o que você pode entregar diariamente ou semanalmente ou, There was a ou missionary mensalmente here para os yesterday. missionários. There was a missionary here yesterday, Martha. Tinha uma missionária ontem aqui, a Marta. You can adopt her. Você pode adotar ela. There are other missionaries in the world. E outros missionários no You mundo. can adopt them. Vocês podem adotar eles. But to be sure of one thing, Mas tendo certeza de uma coisa. don't remain without be on mission. Mas não esteja com... Do not sit without go on mission. Mas não sente sem ir às missões. Do something Faça alguma coisa for missions. para as missões. Do something. Faça alguma coisa. Adopt a missionary, Adote um missionário. pray for him, Ore por ele. and give for the mission. E dê a missão. May God help me. Porque, para mim, May God help me. que o Senhor me ajude. May God help you. Que o Senhor te May ajude. God help the church Que o Senhor ajude a igreja for the mission to advance. para as missões, para o avanço das In missões. the name of only one, No nome de apenas um. the Lord Jesus Christ, O Senhor Jesus our Cristo. Lord and Savior. Nosso Senhor e Salvador. Amen. Amém. Eu espero que você seja desafiado pelo poder do Espírito Santo para experimentar esse Deus de paz na sua vida e, mais do que isso, que nós possamos ser agentes de transformação, orando, investindo, contribuindo, participando de uma obra de evangelização, não só no nosso contexto, mas em todo o mundo. Você é desafiado por Deus para fazer parte de um movimento como esse. Acesse lá o site de Missões Mundiais, acesse o site de Missões Nacionais também. Você vai ver um pouquinho daquilo que muitos batistas têm feito no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você nesse fim de semana.
que você possa estar conosco às 9 horas da manhã na nossa escola bíblica e na nossa celebração às 19 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.